pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Nelson Batista com mais uma aula de Geografia e na aula de hoje o nosso assunto é sobre os climas do Brasil. Se você está chegando agora no canal Espaço em Transformação, inscreva-se, é de graça. Não deixe também de curtir, compartilhar e acionar o sininho de notificações para ficar por dentro dos novos vídeos aqui do nosso canal. Vamos então agora ao nosso tema, gente. Para você entender a respeito dos climas do Brasil, é muito importante que você entenda os fatores que influenciam no clima. Aí nós temos a latitude, altitude, continentalidade e maritimidade, massas de ar e correntes marítimas, tá? Então, boa parte do território brasileiro, 92%, para ser mais preciso, se localiza na zona intertropical, isto é, na parte do nosso planeta que recebe os raios solares com mais intensidade. Sendo assim, os climas brasileiros, de um modo geral, são climas quentes, tá? O nosso relevo também apresenta uma altitude mediana ou baixa, ok? Então, o fator altitude não tem uma grande influência, tá? E as massas de ar têm uma grande influência nos climas do Brasil. Nelson, o que são massas de ar? Massas de ar são grandes bolsões de ar que levam para os seus destinos as características de suas áreas de origem. No território brasileiro, nós temos a atuação de 5 massas de ar. Nós temos a massa equatorial atlântica, que é quente e úmida. Temos também a massa equatorial continental, que também é quente e úmida, tá? Ou seja, as massas equatoriais, elas se formam ali próximas à linha do Equador, são locais muito quentes e, consequentemente, muito úmidos em virtude da grande evaporação. Temos a massa tropical atlântica, que é quente e úmida, a massa tropical continental, que é quente, porém seca, porque ela se forma no interior da América do Sul, e também temos a massa polar atlântica, a famosa MPA, que é fria, né? Ela se forma na Antártida e úmida, tá bom? Então, olha aqui esses dois mapas, ó. Então, o mapa do verão, repare que nós temos apenas a influência de 4 massas de ar no verão. As 4 são massas de ar quentes, ok? E aí, no inverno, nós temos a presença também da massa polar atlântica, a MPA, que se forma lá no extremo sul do mundo, né? Lá no Polo Sul, tá? E aí ela vem caminhando e aí afeta a região sul, a região sudeste, e dependendo da sua força, ela pode chegar até o sul da região norte, ali em Rondônia, Amazonas, Acre, formando um fenômeno climático chamado de friagem, em que as temperaturas do sul da região norte abaixam bastante, ok? E aí, nós temos no nosso país 6 tipos climáticos. Nós temos o clima equatorial, o clima tropical típico, o clima semiárido, o clima subtropical, o clima tropical litorâneo e também o clima tropical de altitude. Agora, vamos falar sobre cada um desses tipos climáticos, tá? Então, aqui, ó, clima equatorial ocorre na região norte, no oeste do Maranhão e no norte do Mato Grosso. Caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas, acima de 25 graus Celsius, ao longo de todo o ano e muita umidade.
a amplitude térmica anual é pequena. Gente, o clima equatorial é aquele que se forma em locais próximos à linha do Equador. No clima equatorial, só existe uma estação do ano, verão. Então, é verão durante todo o ano, tá? Então, durante todo o ano é muito quente e também muito úmido. E isso aí você pode reparar aqui no nosso climograma. Essas barras aí na vertical, na cor azul, são as linhas de umidade. Então, repare que a umidade ela é bem elevada ao longo de todo o ano, com uma média ali na faixa de 300 milímetros de chuva por mês, o que é muito alto, tá? As chuvas se concentram no final do ano e no início do ano, nos meses de verão, ok? E aí no inverno nós temos aí uma redução, tá bom? Mas é muito úmido ao longo de todo o ano, tá? E essa linha aí em vermelho é a linha de temperatura, tá? Então repare que a temperatura ela não fica abaixo de 25 graus Celsius. Então é muito quente ao longo de todo o ano, tá? E a temperatura ela aumenta na estação mais seca, tá bom? Seguindo, clima tropical típico. Esse é o clima que ocorre basicamente no interior do Brasil, tá? Então aqui, ó, clima tropical típico abrange os estados da região centro-oeste e algumas partes da região norte, nordeste e sudeste, tá? Então, no clima tropical, nós temos duas estações do ano bem definidas, né? Já nos afastamos um pouquinho da linha do Equador e aí já temos duas estações bem definidas. O verão e o inverno. Como é que é o verão e o inverno no clima tropical típico? Os verões são quentes e são chuvosos, né? Então faz muito calor, aí nós temos evaporação e, consequentemente, muita chuva. E os invernos são amenos e são secos, tá? Então a característica do clima tropical típico é a existência de uma estação do ano seca, tá? Então repare aqui no climograma, ó, de novo, essas linhas em pé são as linhas de chuva, tá? E aí, de abril até setembro, o nível de chuvas fica muito baixo, ok? Então nós temos muitas chuvas no final do ano e no começo do ano, e no meio do ano praticamente não chove. Então veja aqui essa linha em azul, essa é a linha de umidade. Então repare que essa linha ela forma um U. Por quê? Porque a umidade despenca na época do inverno. O inverno é ameno e é bastante seco. Tá bom? Seguindo. Semiárido. O clima semiárido ocorre no interior da região Nordeste, no sertão nordestino. Tá? Gente, no clima semiárido, não é que não chova, chove. Só que as chuvas estão concentradas em alguns meses do ano. Tá bom? Então, nós temos chuva, mas os meses são concentrados as chuvas, são concentradas em alguns meses do ano. Então, se nesses meses de chuva chover pouco, né, qual é a consequência? Que nós teremos aí um período de seca muito crítico. Tá? Por quê? Porque aí os rios, os açudes, os lagos não vão ficar com água suficiente para passar pela estação seca. Tá? Então, no climograma, isso aí é muito nítido, né? Nós temos aí alguns meses de chuva e depois, praticamente, não chove mais. Clima tropical litorâneo ou úmido. Então, esse clima, gente, ocorre numa estreita faixa de terras, né, que margeia o Oceano Atlântico, que vai lá do Rio Grande do Norte até o litoral do Paraná. Então, aqui, ocorre desde o litoral do Rio Grande do Norte, no Nordeste, atua em todo o litoral do Sudeste e vai até o litoral do Paraná, na região Sul. Caracteriza-se por apresentar
duas estações bem definidas, os verões quentes e os invernos amenos. Então, clima tropical sempre tem duas estações bem definidas, verões quentes e invernos amenos. Agora, qual a diferença entre o clima tropical típico e o clima tropical litorâneo ou úmido? No clima tropical litorâneo ou úmido, não existe uma estação seca. Ou seja, chove durante todo o ano. Tá? Então, repare aqui nas linhas verticais, nas linhas de umidade, que nós não temos aqueles volumes muito baixos de chuva no meio do ano. É óbvio que vai chover menos, tá? Mas continua chovendo, ok? Então, nós não temos nenhuma estação úmida no clima, aliás, nenhuma estação seca no clima tropical litorâneo. Agora, nós temos uma variação em relação à época de chuvas, tá? Então, no sul e no sudeste, as chuvas se concentram no verão, que é a época do ano mais quente e, consequentemente, onde há a maior evaporação. No entanto, na região nordeste, as chuvas elas se concentram no inverno. Mas por que, Nelson? Porque nós temos a atuação da massa tropical atlântica, que atua com grande intensidade no litoral nordestino durante o inverno. E aí, essa massa de ar, ela atua provocando chuvas abundantes nessa época do ano. Tá? E clima tropical de altitude. Ocorre nas áreas mais elevadas da região sudeste. A temperatura varia de acordo com a altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, pessoal, uma característica do clima tropical de altitude são as temperaturas mais baixas. Então, veja que no climograma, essa linha aqui em vermelho, essa linha não ultrapassa os 20 graus Celsius. Tá? Então, embora o clima tropical de altitude ocorra na mesma latitude do clima tropical litorâneo ou úmido, por exemplo, os locais que sofrem a influência do clima tropical de altitude apresentam temperaturas médias muito mais baixas. Por quê? Por conta da elevada altitude. Tá? Então, quanto maior a altitude, menor seria a temperatura. Ok? E aí, nós temos temperaturas bem mais baixas nesse clima. Tá? Outra característica desse clima são as geadas que ocorrem durante o inverno. O que é geada, Nelson? Pessoal, durante o inverno, no clima tropical de altitude, nós temos muitas vezes, durante a noite, madrugada, temperaturas negativas, certo? Então, durante a noite é muito comum, né, o ar se resfriar e virar água. Então, você chega de manhã, né, você vê lá as plantas com as folhas cobertas de gotículas de água, o vidro do seu automóvel, às vezes, também está coberto de gotículas de água, ok? Só que, quando a temperatura fica abaixo de zero, o ar se resfria e vira gelo. Aí o que nós encontramos no vidro uma camada fininha de gelo, as plantas cobertas por uma camada fininha de gelo, e esse fenômeno é chamado de geada. Tá? E o último tipo de clima é o clima subtropical, ou seja, acontece abaixo do Trópico de Capricórnio, tá? Ao sul do Trópico de Capricórnio. O clima subtropical é predominante na região sul. A temperatura média é de 18 graus Celsius, considerada a mais baixa do país. As chuvas são regulares
e bem distribuídas, tá? Então, veja aqui no climograma, né, que as linhas verticais de umidade, elas são, né, bem elevadas ao longo de todo o ano. No verão, chove bastante, por quê? Por conta do calor, que provoca a evaporação. Mas também chove muito no inverno por conta da atuação da massa polar atlântica. Então, essa massa de ar frio, ela se choca com a massa de ar quente que está ali instalada, e aí do contato da massa de ar quente com a massa de ar frio, nós temos a formação de chuvas frontais, que são as chamadas chuvas de inverno. Então, sempre quando nós temos a chegada de uma frente fria, ela vem sempre acompanhada de chuva, tá ok? E o sul do Brasil sofre muito a influência da massa polar atlântica, tá? Então, o verão é quente e o inverno é frio, sendo comum a ocorrência de neve ou até mesmo de geada em certos lugares, sobretudo nos locais de maior altitude. Ok, gente? Então, esse seria o recadinho que eu teria para te passar na aula de hoje. Se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então, inscreva-se no canal Espaço em Transformação. É gratuito. Não deixe de curtir, de compartilhar e de acionar o sininho de notificações para ficar por dentro dos novos vídeos do nosso canal, e acompanhe também o nosso trabalho em nossas redes sociais. Nós temos blog, Facebook, Instagram, todos eles Espaço em Transformação. Um forte abraço e até a próxima.